Vamos vir aí para estar também recolhendo os dízimos e as ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são colheitas e infalíveis para te valer. Poder de abate, poder de alma e de propósito. La calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque venceiro, Jesus virá. Ninguém persegue, onde tem alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todo, Deus Pai está, e te abençoa, pois não tem. Oh, te amar. Ensina a autoria do saudoso pastor Paulo Leivas Macalã, homem que foi inspirado por Deus para compor cerca de quase 70% dos hinos da harpa cristã, esses hinos que não envelhecem. Já são hinos centenários, hinos que não envelhecem. Vamos cantar mais um louvor para Jesus. E aí a igreja também é convidada a adorar a Deus com os dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor. 196. Já achei uma flor gloriosa e quem fez a mesma pegar a rosa de Sarão preciosa, entre mim mais beleza terá, no vale de Sora e Pote, nas alturas
Estrelas de glória e luz, esta rosa será minha sorte, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na minha morte que tudo pra mim é Jesus. Foi esta hora de provar excelente amor, o poder desta gloriosa e na vida humilde amor. Pois eu sou condenado em expressar o povo de Deus, mas transformado foi em meu Paulo, foi na história da rosa precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida minha morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai expressar a dor de Javé, e ser feliz com amor glorioso, será tristeza sempre esta noite é ordenada a quem humilde a buscar. Seja louco da terra e água, a vida em todo lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Talvez para alguns, ou para a maioria, o que há de precioso é aquele que possui. Alguém tem uma boa moto, um bom carro, uma boa casa, uma boa mansão e acha que isso é precioso. Mas nada disso pode comprar a salvação. E Jesus, que para nós é muito precioso, Ele comprou por nós a preço de sangue. E que nesse momento nós vamos fazer uma oração com o presbítero Domingos, vai estar recebendo o nosso pastor e vai estar dando prosseguimento para o trabalho dessa noite. Compreender, Papai Senhor. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, agradecemos, Senhor, por essa graça, por essa oportunidade que Ele deu, por esse dia de vida, pelo sol, pelo amor, pelo venho, pela força, pela coragem, agradecemos pela fé, pelo alimento, pelo força de vida, pelo Mateus Céu que vai ministrar a tua palavra, abre a nossa mente, o nosso coração, vai receber a tua palavra e guardar e praticar, assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja do Pai do Senhor. Amém. Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor. Eu quero apresentar as pessoas que nos visitam nesta noite. Está conosco Rosilda. Cadê Rosilda?
Está aqui. Deus te abençoe. Isabela, Deus abençoe. Renato, Deus abençoe. André, Deus te abençoe. E Gabriela, Deus abençoe. O que nós temos a dizer aos nossos amigos nesta noite? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que vocês sintam-se bem, em nome de Jesus. Irmãos, também está conosco nesta noite o nosso irmão Luiz Cláudio. Olha que nome, Luiz Cláudio Martins de Souza. Nome bonito, é conhecido por Caixaria. Nossa, é complicado, né? Então está nosso irmão Luiz Cláudio e irmã Vânia. Eles estão construindo aí próximo do centro de recuperação. E eles, aqui está a carta de mudança deles. A partir de hoje eles vão congregar com nós. E também a nossa irmã, ai meu Deus, minha mente já fugiu, cadê Jesus? A irmã, como é que é a Creuzinha? A irmã Angélica, ela também me mostrou a carta também no celular, PDF, e ela é batizada, membro da igreja, e tal, veio de São Paulo da Assembleia de Deus, e ela também vai congregar com nós. A nossa irmã Daniela também, neta da nossa irmã Lourdes, do irmão Zenó, ela também vai congregar com nós. E o que nós temos a dizer esses irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Depois nosso irmão Luiz, nossa irmã Vânia, passa os dados de vocês para as secretárias. A irmã Angélica já passou para fazer a carteira de membro de vocês, viu? Em nome do Senhor Jesus. E porque senão um dia eu posso virar a barriguinha para trás e aí falar, o mês que vem só vai tomar a Santa Ceia quem apresentar a carteira de membro. E aí é problema, né? Mas é direito meu, porque a gente só pode provar que é membro de uma associação se tiver o documento, viu? Então faça isso, é uma pressão santa para que todo mundo se preocupe e faça sua carteira de membro para que você possa provar que é membro da igreja. A gente tem que ter esse cuidado. Louvado seja Deus. Irmãos, domingo depois do culto teve mais 3 decisões lá na secretaria para a glória do Senhor Jesus. Então, lá no Pará, quando eu estava lá agora em janeiro, e depois que descansei uns 10 dias, aí Deus, eu fui orar a Deus e Deus falou para mim: esse ano trabalha com almas e pode espremer minha igreja, porque minha igreja tem poder para ganhar alma. Minha igreja pode ganhar alma, não ganha porque não quer ganhar, porque tem eu na vida, tem o meu poder, tem a minha legalidade, delego autoridade. Foi tudo isso que Deus me falou. Louvado seja Deus. No sábado, no próximo sábado nós vamos fazer uma cruzada aí, todo mundo está convocado para ir lá na volta do América, subindo aí da Estiva, lá em cima, volta, sentido Tanquinho de Lençóis, e os meninos, né, nosso irmão Marcos, nosso irmão Alex, lá no Riachão, eles estão fazendo um culto lá, que eu pedi eles para abrir um culto lá na volta do América, e de lá estão visitando um povoado próximo dali da volta do América, chamado Gameleira. E no sábado nós vamos estar lá na volta do América, fazendo um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, para influenciar o povo de volta do América a servir a Deus. Na quinta-feira, 7 horas da noite, uma reunião ali nas salas, viu, com todos os irmãos que têm cargo na igreja. Irmãos, outra coisa, vai gravando as coisas, para depois não ficar ligando para o irmão e perguntando: como é que foi mesmo aquele negócio lá? Na próxima reunião de obreiro, eu creio que eu vou arrancar o couro dos irmãos, dos obreiros, porque a gente explica. Eu nunca repreendo uma pessoa sem primeiro ensinar, sem antes ensinar. Eu tenho que ensinar e mostrar para ele. Agora tu não pisa na bola não, que eu vou te repreender. Então eu estou ensinando os obreiros. Quando você vem para uma reunião de obreiro, se você traz um caderno, uma caneta,
E cada assunto que for tratando, vai anotando as datas, as programações do campo. Dia 8 nós vamos estar em Volta do América. Dia 23, mais ou menos, com 15 dias, vamos estar em outro povoado. Me parece que é no Santíssimo. E depois Retirã vai de 15 em 15 dias cruzado num povoado e em outro e tal e tal. Então está tudo na programação. Mas aí tem um obreiro que ele fica aí voando dentro da reunião, não presta atenção em nada. Aí quando é no outro dia está ligando para ver como é que é. Disse, irmão, não vem me dar notícia de alimento que ligou para você, fala para ele que liga para mim. Certo? Não vou te dar informação, porque é dever dele se atualizar, pelo amor de Deus. Nós estamos no século 21 e não é para isso estar acontecendo mais não, dentro de uma organização como a nossa. Então por isso o obreiro tem que trazer caderno, tem que anotar, para depois não ficar aí perdido, igual um cego no meio de um tiroteio. O dinheiro da campanha para comprar máquina. A irmã Rita vai ficar na terça-feira, preste atenção. Na terça-feira ela vai ficar das 7 às 8, recebendo o dinheiro da campanha. No domingo ela vai ficar das 7 às 7h30, porque a irmã Rita tem compromisso com as crianças. Aí em pleno culto, aí chama a irmã Rita que eu quero dar o dinheiro da campanha. Ah, meu filho, você se organiza e chegue cedo, certo? Não vem para cá em cima da hora e querer que a irmã Rita vai receber dinheiro. Não. Ah, pastor, e se o irmão não dá? Eu estou pouco ligando. Se tu não dá, outro dá. Acabou. Eu não trabalho adulando ninguém, bajulando ninguém. Não é tão fácil. Como é que a irmã está já no culto? Chama a irmã lá que eu quero dar o dinheiro da campanha. Então preste bem atenção. Isso não é só de hoje. Na campanha do colégio, na campanha não sei o quê. Desse mesmo jeito. Nós temos que ir batendo e ir botando cada irmão no caminho certo. Para ele aprender. Você entendeu a ter noção da vida. Não, eu tenho que ir mais cedo, porque hoje, uma vez por mês, porque tem uma vez por mês, chegar aqui na igreja às 7 horas da noite, para acertar o seu compromisso da campanha. Isso não vai tirar pedaço. Aí muitos ficam lá dentro de casa, enrolam, certo? Porque tem gente que é enrolado em horário, pensando no jeito, tem gente que não consegue, você entendeu? Andar na hora certa, é atrasado por vida, você entendeu? Então, mas eu vou te botando na linha, tu vai ficar bonzinho, em nome do Senhor Jesus Cristo. E para o teu bem, não é para o teu mal não. Tudo que eu faço aqui é para o bem de vocês. Nós domingo foi nossa Santa Ceia. Participamos da nossa Santa Ceia que Jesus preparou para nós. Ceamos, graças a Deus, foi uma bênção. E louvado seja Deus. E no domingo é a escola bíblica dominical pela manhã. Aí nós servimos a ceia. Então o assunto da escola bíblica no dia da ceia, a gente passa na terça-feira. O título da lição, que seria passado no domingo que vamos passar hoje, o estudo da palavra de Deus, é Jesus é Deus. Se você ver aqui na capa da lição, essa lição, a capa da lição, o título da lição aí, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, certo? Então, combatendo essas heresias do Antigo Testamento com novas aparências. O diabo, ele está mudando a roupa, ele está mudando o sapato, está mudando a estratégia, mas com Deus é diferente. Quando ele vem com o fubá, Deus já está com o cuscuz pronto. Bendito é o nome do Senhor. Então, o objetivo do inimigo é fazer as pessoas adorar a Deus de uma forma contra a palavra de Deus. Sempre foi assim, porque ele sabe que se eu acreditar em Deus de uma forma que não está de acordo com a palavra de Deus, ele sabe que eu estou errado. Então o objetivo dele é fazer eu e você errarmos, para a gente não sermos abençoados por Deus, porque só é abençoado por Deus aquele que obedece à palavra de Deus, aquele que obedece a Deus segundo as Escrituras Sagradas. Então o assunto de hoje, nós vamos meditar sobre algumas crenças, alguns grupos, algumas classes de pessoas que tentam
enfiar na cabeça do povo que Jesus não tem o mesmo poder que Deus, que Jesus não é Deus, certo? E Jesus é Deus. Então nós vamos aprender aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus, certo? Se Jesus tivesse, Deus no caso tem 3 atributos que Satanás não tem: onisciência, onipresença e onipotência. E Jesus tem os mesmos 3. Então ele se iguala, ele é igual a Deus, certo? Então muitos querem desfazer, querem levar as pessoas a achar que Jesus não tem o mesmo poder que Deus tem, que Jesus não pode fazer o que Deus faz, para tentar desqualificar. Mas quando o diabo vem com o fubá, Deus já está com o cuscuz pronto. Bora para frente, que atrás vem gente. E tu presta atenção para tu aprender e guardar isso no teu coração, certo? Louvado seja o nome de Jesus. A introdução diz assim: o apóstolo João, como judeu monoteísta, instruiu na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade, senão só, e somente só, o Deus Javé de Israel. Por isso, no prólogo do seu evangelho, ele descreve o verbo com os atributos da deidade, aqueles que mais se destacam no seu relato, do começo ao fim. Podeis sentar, em nome de Jesus. Então, nós, lendo aqui a introdução, o apóstolo João, ele deixou bem claro que Jesus foi um Deus encarnado. E muitos, por Jesus ter se encarnado, achou que Jesus não tinha mais todo aquele poder. Então nós precisamos ter sempre isto no coração, certo? O verbo dentro da divindade dos seus antepassados. Então o apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade, senão só, e somente só, o Deus de Israel. Bora para a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Jesus é Deus. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. Ele e o verbo era Deus. João 1:1. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então Jesus, ele é Deus. Grave isso aqui: Jesus, ele é Deus. Alguém tenta desqualificar, alguém tenta rebaixar Jesus, porque Jesus deixou o céu, porque Jesus veio e nasceu de uma mulher, se humanizou, porque Jesus teve que fugir, Maria e José teve que fugir com Jesus porque Herodes queria matar, porque Jesus foi massacrado, porque Jesus foi crucificado, porque Jesus não se livrou da cruz e outras coisas. Muitos olham por esse lado e acham que Jesus não tem lá esse poder, porque se ele tivesse esse poder, ele tinha matado aquele povo. Mas não entende que Jesus, ele não matou aquele povo, não é porque ele não tinha poder. Lembra de uma vez que eles foram pegar Jesus, mas hoje não era a hora ainda de Jesus se entregar, de Jesus morrer por nós,
Bastou Jesus dizer: a quem buscar, e o povo caiu em tudo. Então, se Jesus quisesse ter matado, ele teria matado todo mundo e acabou, certo? Então, nós entendemos que quando Jesus se humanizou, se fez carne, Jesus não se rebaixou, não se desqualificou, certo? Ele fez tudo isso, ele abriu mão dessas regalias e toda a glória para se humanizar e morrer na cruz por a gente. Porque se o justo não morre na cruz, eu e você iríamos para a condenação. Então muitos dizem: ele, você entendeu, foi fraco. Ele foi fraco. Muitos lá em Israel até hoje contestam isso, porque eles achavam que o Messias viria de uma família real, de uma família rica, e que o Messias entraria em Jerusalém montado num cavalo branco, cavalo de honra. E Jesus vem de um lugar pobre, de uma família pobre, e entra em Jerusalém montado num jumento, e o pior, um jumento sem traquejo. Então ele confundiu. Só entende isso quem já conhece Deus, quem tem conhecimento de Deus. Então Jesus não estava se desqualificando, ele estava se rebaixando por minha causa, por causa de você. Jesus morreu na cruz como um malfeitor, não é porque ele não tinha poder, é porque se ele não morresse ali, eu e você não teríamos o direito de morar no céu, estaria todo mundo perdido. Então ele se rebaixou para me salvar. Mas você vê que eles não falam, né? Eles não falam que quando sepultaram Jesus na sexta-feira à tardezinha, que quando foi no domingo ao amanhecer, aquela pedra teve que ser removida e Jesus ressuscitou. Louvado, eles não falam isso, certo? Qual foi outro aí que ressuscitou? Maomé ressuscitou, Buda ressuscitou, não sei quem ressuscitou, mas o nosso Jesus ressuscitou para a glória dele, para a glória de Deus Pai, certo? Aí ele ainda inventaram um negócio para desqualificar Jesus. Ainda disseram: não, é porque o discípulo dele foi que roubou o corpo dele. Aí mais tarde Jesus aparece a eles, ao vivo e a cores, e diz: olha eu aqui ressuscitado, e diz para o povo que eu ressuscitei. E eles pensaram que Jesus já ia ser assunto aos céus. Isso eles não falam, né? Isso eles não falam. Mas Jesus ainda ficou um bocado de dia na terra e andando e falando para as pessoas: olha eu aqui. Olhar para as pessoas que o matou: olha eu aqui ressuscitado, louvado seja Deus. Eles não falam que Jesus foi assunto aos céus ao vivo e a cor. Então ele estava numa reunião ministrando por discípulos, para a igreja, para as pessoas que estavam presentes, e daqui a pouco ele começou a subir, ele começou a vencer a gravidade. Ele foi subindo sem disco voador, louvado seja Deus, foi flutuando e foi subindo, e todo mundo quebrando o pescoço e olhando, uma nuvem cobriu, e ele foi recebido no céu. E os anjos chegaram e perguntou: por que estás olhando para cima? E a igreja respondeu: é porque nosso Jesus foi embora. Ele disse, os anjos disseram: o mesmo Jesus que subiu, ele há de voltar. Louvado seja o Isso eles não falam. Maomé fez isso, Buda fez isso, Albê fez isso, mas o nosso Senhor Jesus, ele fez isso para a glória de Deus. Chega lá no túmulo de Jesus, que a ressurreição de Jesus foi comprovada cientificamente. Chega lá no túmulo de Jesus, que está escrito de Maomé, de Buda, de A, de B, aqui já os restos mortais de Maomé, de fulano, sei quem. Mas no túmulo de Jesus está escrito: ele não está mais aqui, ele ressuscitou, porque foi comprovado cientificamente, viram com seus próprios olhos, certo? Então muitos querem desqualificar Jesus, dizer que Jesus não tem poder. Rapaz, Jesus venceu a morte. Muito estava na morte, Jesus dizia: levanta, bendito, Maomé fez isso, Albê fez isso. Você está entendendo? Então muitos querem ensinar que Jesus não é Deus, e o mesmo poder que Deus tem, Jesus também tem. Bora para frente, que atrás vem gente. Seus atributos, né? Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis, são exclusivos da divindade
com onipotência, eternidade, onisciência e onipresença. A onipotência significa tem todo o poder, ser todo poderoso. Jesus é onipotente, está aí as referências. Ele é eterno. No princípio era o verbo, indica que ele já existia. Olha, antes dele vir ao mundo, antes dele se encarnar, ele já era Deus, antes mesmo da criação com o Pai. Olha, a onipresença é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus é onipresente. A presença dele está aqui nesta noite, porque a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estará presente. Então ele está presente aqui. A igreja, se a igreja estiver reunida lá em Seabra nessa noite, a presença dele está lá em Seabra. Se a igreja estiver reunida nesse momento lá no Japão, a presença dele está lá. Então ele é onipresente. Ele possui esse atributo e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Bendito é o nome do Senhor. Mas eles querem desqualificar o nosso Senhor Jesus, mas não conseguem não. A onisciência é o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos, de todas as circunstâncias, por toda a eternidade, passada e futura. Jesus possui esse atributo. Então ele é Deus. Ele tem os mesmos atributos. A heresia que nega a divindade de Jesus, o arianismo. Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelo marxismo dinâmico. Mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. O termo arianismo vem do grego e expõe essa doutrina em Alexandria a partir do ano de 318. Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Ario rejeitava a eternidade do Verbo, embora defendesse sua existência antes da encarnação. Recusava que fosse ele eterno com o Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. A palavra de origem arianista era: houve tempo que o Verbo não existia. Então essa tese, esse Arius, ele quis criar uma coisa na cabeça para levar as pessoas a acreditar que um tempo existiu, outro tempo não existiu. E a Bíblia ensina que Jesus existe de eternidade a eternidade. Bendito é o nome do Senhor. E nós precisamos, como igreja de Jesus, estar preparados, porque são muitas heresias que tentam levar as pessoas a acreditar de forma errada, de forma contra a palavra de Deus. Então tome cuidado. Tome muito cuidado, porque isso aqui é sério. Se vacilarmos daqui a pouco, eles são bons de lábia, certo? Eles têm uma técnica para convencer a pessoa a acreditar. Lá em Canudos de Mongo do Morro tem um velho, um amigo meu, e esse velho tinha muito tempo de Assembleia de Deus. Muito tempo. Aí começou a dar ouvido o povo da Testemunha de Jeová, e agora está lá dizendo que só vai para o céu 144 mil, que os outros vão ficar aqui na terra. Aí você pergunta, pastor, mas por que isso? Porque não se estrutura na palavra de Deus, certo? E ele acaba acreditando mesmo, está lá de cabeça feita, batendo nas portas, empatando as mulheres, cozinhar o feijão, queimando as panelas. Você está entendendo? E defendendo essa tese. Uma pessoa que tinha no mínimo 30 anos de crente, e hoje é um testemunho de Jeová. Quer dizer, deu ouvido a alguma tese, deu ouvido a alguma linha de pensamento que o testemunho de Jeová criou, e hoje está dizendo: se Jesus disse, não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou para o Pai preparar morada. E se eu for preparar morada, virei outra
vez para buscar vocês. Para onde eu estiver, vós esteja ali do lado. Jesus prometeu isso, só foi para 144 mil. Pelo amor de Deus, sabe? Então, se for entrar nesse negócio, então, tem crente que ele é burro demais. Tem crente, você entendeu, que ele é um filhote de passarinho. Ele está na igreja, mas qualquer coisa ali do outro lado, qualquer vento de doutrina, ele cai. Passarinho está no filhotinho, passarinho está no ninho. Você toca lá no galho, e aí ele mexendo no ninho, ele abre o bico. Está com o olho fechado, você coloca no bico dele e desce. Se for uma lagarta, é alimento. Se for uma lasquinha de pau, vai matar. Tem crente que é desse jeito. Se você coloca a palavra de Deus na mente dele, ele aceita. Se colocar qualquer outro troço, ele não aceita. É preciso termos cuidado para a gente não envolver com certas coisas. Pastor, mas é só os membros da igreja? Não, irmão. Satanás, ele não poupa ninguém. Satanás, se ele tiver oportunidade, porque a Bíblia diz, você vê lá a Bíblia nos mostrando que ele pode se transformar até num anjo de luz, e se for possível enganar até os escolhidos. Quando nós vamos para a Bíblia, nós entendemos que nós somos criaturas de Deus, que nós não temos poder de nós mesmos. Nós somos comparados com a lua. A lua não tem luz própria, então o sol bate na lua e ela chove. Então nós recebemos o poder de Deus e fazemos alguma coisa, mas é no poder de Deus, é o poder de Deus na nossa vida, é em nome de Jesus. E nós aprendemos biblicamente que os anjos também são criaturas de Deus. Eles foram criados por Deus. Então os anjos em si mesmos, de si mesmos, eles não têm poder nenhum. É igual eu, igual você. Lembra lá da vez que o irmão chegou e prostrou diante do anjo e queria adorar o anjo disse: levanta, rapaz, adorará somente a Deus, eu sou conservo teu. Quer dizer, eu sou igual a você, sou criatura de Deus, eu não tenho mais poder do que você. Mas aí muita gente, porque ouviu do anjo Gabriel, o anjo PPP, você entendeu? Aí criou uma tese, você entendeu? Para pregar uma tese, uma doutrina, angiologia. E começaram a pregar dizendo: olha o anjo aí, pega a bênção do anjo, o anjo vai passando numa bandeja, e só o anjo. E isso chegou um tempo que foi uma heresia miserável dentro da nossa igreja, que houve uma manifestação de pastores. Quando foi um dia, nós estávamos numa convenção lá em Ilhéus, e lá no centro de convenções lá em Ilhéus, e aí daqui a pouco convidou um pastor da nossa igreja, que liderava a nossa convenção lá em Boston, nos Estados Unidos. Então aí convidou ele para pregar, e ele estava tão envolvido com a angiologia, que aí ele começou a pregar, daqui a pouco voltava assim, de uma cortina assim na parede, e ele dizia: peraí, deixa eu ver aqui o que o anjo quer que eu falo agora, peraí, dá um tempinho, anjo. E ele pegava a cortina e ficava: sim. Daqui a pouco voltava e dizia: obreiros, o anjo disse que era assim. Foi rapidinho, eu não faço isso com ninguém, mas foi rapidinho, as vaias manifestaram. Ficava metindo o dedo na boca, assoviando: filho, tira esse herético daí, pastor. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba entrando por portas que a Bíblia não aprova. Você está entendendo? Então nós precisamos, para pregar uma coisa, precisamos também. Alguém falou alguma coisa para nós, você entendeu? Vamos ouvir, vamos dar ouvido, mas depois que sair dali, vamos pegar aquilo que a pessoa falou para nós e vamos colocar aqui na Bíblia, para ver se a Bíblia aprova aquilo ali ou não. Se a Bíblia aprovar aquilo ali, tudo bem. Se não aprovar, vamos descartar. Pastor, mas a gente não tem que ouvir tudo. Vamos ouvir tudo. Quando a gente vai comer o peixe tem espinha. Então você vai comer na carne, engolir na carne, e as espinhas nós jogamos fora, né? Não? Então tudo que você ouvir, você vai levar para a Bíblia Sagrada. O que a Bíblia aprova é carne, o que a Bíblia não aprova é espinha, joga fora, e não segue a Bíblia não. Então tome cuidado.
Suas explicações estão aqui. Ai, seus seguidores pensaram as escrituras aqui e acolá, em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Certo, algumas delas, as mais emblemáticas. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Houve um tempo em que o Filho não existia. Outra passagem favorita era: e a vida eterna é esta, que conheça a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Com isso ignorava todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Jesus Cristo. Então eles começaram a pegar textos isolados. Quando você vê crente ficar querendo questionar e dizendo lá em tal livro, o versículo diz isso. Por exemplo, quiseram mudar a forma do batismo em águas. Muitas igrejas se aderiram àquela passagem isolada de Pedro, quando Pedro disse assim: certo, aceita Jesus e arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus. Jesus ensinou: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi assim que Jesus ensinou. Mas muitos pregadores, muitos líderes, aí ele pegou, muitos pegaram esse texto isolado e diz que batiza só em nome de Jesus, porque Pedro ensinou. Então preste bem atenção. Pedro, eu tenho para mim que Pedro não estava querendo bagunçar com a doutrina de Jesus. Mas se Pedro se meteu a besta e estava querendo bagunçar com a doutrina de Jesus, a quem nós devemos total obediência? A Pedro ou a Jesus? Se colocar aqui a pregação de Pedro e a pregação de Jesus, qual dos dois nós devemos seguir? Pedro ou Jesus? Pedro que cortou a orelha do soldado, Pedro que deixou o diabo usar ele quando Jesus estava indo na cruz. Lembra que Pedro chegou e disse: oh Senhor, não faz isso contigo, meu irmão, que o diabo não queria que Jesus morresse na cruz, que o diabo sabia que se Jesus morresse na cruz, ele abriria um espaço, um caminho para o povo se salvar. Então o diabo não queria que Jesus morresse na cruz. Aí Jesus só olhou para Pedro quando Pedro disse: não faça isso contigo não, tu tem poder para matar esse povo, tu tem poder para se livrar da cruz. Jesus só olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Está vendo que Pedro? Aí aquele Pedro que lá quando Jesus disse: hoje mesmo vocês vão me negar, ferindo o pastor, as ovelhas se dispersam. Aí Pedro se manifestou e falou: não Senhor, eu não, morro contigo. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, não discorda do que eu ando falando. Olhou para Pedro e disse: hoje mesmo, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Não foi assim? Alguém chegava e dizia: tu é um dos dele, que o teu sotaque te denuncia. Não, eu não conheço. Ei, tu é do grupo dele? Eu não. Quando Pedro negou a 3ª vez, o galo cantou e Pedro lembrou de Jesus. Ei, aí quer dizer, quem eu devo obediência total? A Pedro, um homem falho como qualquer um de nós, ou a Jesus? E tem muitas igrejas defendendo isso, batizando as pessoas só em nome de Jesus. Se Jesus mandou nós batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se no batismo de Jesus a Trindade se fez presente, quando Jesus chegou para João Batista: me batiza. João Batista até discordou um pouquinho: eu que careço ser batizado por tu, e o Senhor vem a mim. Jesus disse: deixa, Pedro, por enquanto, para que se cumpra toda a justiça. Eu também quero cumprir a lei dos homens. Me batiza. E João foi batizar Jesus. E quando João batizou Jesus, o Espírito Santo de Deus, diz a Bíblia, que veio em forma de pomba, e ouviu-se a voz de Deus: este é o meu filho amado, em quem me compraz. Isso aí foi ao vivo e a cores.
Então a Trindade Santa, então temos que batizar como Jesus ensinou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a coisa que mais tem perturbado o ser humano na terra chama-se inovação. Chama-se inovação. Eu preciso tomar cuidado com a inovação. Eu preciso lembrar que a igreja é uma organização espiritual, que a igreja é o corpo de Jesus, e que a igreja não tem que trabalhar com secularismo, com isso ou com aquilo. A igreja trabalha com a palavra de Deus, porque aqui nós não estamos aqui para estar ensinando matemática, para estar ensinando a administrar uma empresa, para estar ensinando a ganhar isso ou aquilo. Nós estamos aqui para ensinar nossa alma a chegar no céu. A igreja está na terra pregando a palavra de Deus, é para ensinar a alma de cada pessoa a chegar no céu. É para isso que Jesus veio ao mundo, é para isso que a igreja se reúne, é para isso que Jesus deixou a palavra dele. Então Jesus não veio ao mundo ensinar o povo a ganhar dinheiro. Quantas vezes Jesus reuniu para ensinar o povo a ganhar dinheiro? Quantas vezes Jesus reuniu para tratar de outros problemas seculares? Jesus veio para resolver o problema espiritual da humanidade, a queda que Adão e Eva sofreu, que o diabo derrubou, que eles caíram e afastou o homem de Deus. Então Jesus veio ao mundo para reatar a nossa comunhão com Deus, para levar a gente a comungar com o Senhor Deus. Então a igreja é para isso. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Mas muitos querem negar a eternidade, quer dizer que Jesus não é eterno, e quer negar a deidade de Cristo. Bora para frente. Como solucionar a controvérsia? A tradução criou de Provérbios 8:22, na Septuaginta opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é Canaã, obter, adquirir, criar, mas o sentido de criar para trazer à existência algo do nada é o verbo porã. Como em Gênesis, o texto de Colossenses 1,15 diz que Jesus é o primogênito de toda a criação e não o primogênito de Deus. Preste atenção, o primogênito de toda a criação e não o primogênito de Deus. A palavra também primogênito, primeiro, chefe, foi usada pelos escritores sagrados com sentido de importância, prioridade, posição, primazia, preemência. Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação e a imagem do Deus invisível, porque é Deus. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Não, mas Jesus é o primogênito, Jesus sei o quê? Primogênito da criação, primogênito disso, daquilo. Quando deu esse nome, primogênito, quer dizer o primeiro, o chefe. Não quis dizer que Jesus não era eterno. Implicações do arianismo na atualidade. A tradução do Novo Mundo, a exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada a tradução do Novo Mundo. Preste atenção nessa tradução, viu? Daqui a pouco chega crente lá, e eu presto atenção, crente vai comprar uma Bíblia, e ele chega lá porque a Bíblia é sagrada e ele compra qualquer coisa. Chega lá quando pensa que não, compra a Bíblia do Testemunho de Jeová. Daqui a pouco ele está achando que nós vamos ficar por aqui mesmo. Então, quando for comprar uma Bíblia, compre uma Bíblia, uma tradução, uma Ferreira de Almeida, porque é a tradução que a nossa igreja aprova, porque é uma tradução que não mudou. Se você for comprar uma Bíblia católica, não fica comprando qualquer Bíblia, compra a Bíblia Edições Paulina. Então nós precisamos ter conhecimento como é que somos crentes e usamos qualquer Bíblia. Temos que comprar uma Bíblia que o Canon, o órgão que fiscaliza as Bíblias, aprovou. Aí tem crente que para ele sendo Bíblia pode ser qualquer coisa. Então a tradução do Novo Mundo, preste atenção, trata-se de uma versão tendenciosa,
Veja alguns exemplos de suas falsificações. E a palavra era um Deus, Deus com D minúsculo, já para dizer um Deus fraquinho, porque para eles o Deus, para ser um Deus forte, tem que ser um Deus com letra maiúscula. Independente de letra minúscula ou maiúscula, Deus é um Deus forte. Agora vamos escrever o nome de Deus com letra maiúscula, já que eles acham que para Deus ser forte tem que ser uma letra, você entendeu? Mas aqui é a tradução do Novo Mundo, já para desqualificar Deus, já para levar as pessoas a achar que Deus não é tudo isso que muitos andam pregando e ensinando. Bendito o nome do Senhor. Veja alguns exemplos para cá. Visto que o texto correto é a palavra era Deus, eles mudou aí, ou o verbo era Deus. O texto sagrado declara: grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Essas passagens falam textualmente que Jesus é Deus. Entretanto, a tradução do Novo Mundo diz do grande Deus e do grande Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Mudaram o texto sagrado, acrescentando está vendo aí? Muda tudo, onde não existe no texto grego, para desvincular a divindade de Jesus. Então essa tradução do Novo Mundo trabalha por aí, você viu aqui cada mudança para desvincular a divindade de Jesus, querendo dizer que Jesus não é Deus. E isso é um movimento que se diz evangélicos. Os movimentos orientais, já estou terminando, nenhum deles reconhece a divindade de Jesus. E para os panteístas, monistas, não existe trindade e nem Jesus. O movimento Salvo por Incêndio nega a divindade de Jesus e nem acredita que Ele seja o Salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Cristo. Então, se você não tiver cuidado, esse movimento, tradução do Novo Mundo, te leva, sem entender, a acreditar que Jesus não é tudo aquilo, que Jesus é apenas um guia espiritual, que Jesus foi um homem como Maomé, como Buda, como não sei quem. Outros grupos, o Jesus do Alcorão é o mero mensageiro, não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu e nem ressuscitou. As religiões reencarnacionalistas recusam a deidade absoluta de Jesus, a sua ressurreição dentre os mortos, e não reconhecem a sua singularidade. O Jesus deles não passa de mais um médico ou um grandes mestres e filósofos. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais. Ele é o Deus em forma humana. Louvado seja o nome de Jesus. Não precisamos tomar cuidado, porque às vezes o diabo não te engana mais com a cachaça, o diabo não te engana mais com o adultério, o diabo não te engana mais com a idolatria, o diabo não te engana mais, você entendeu, com isso e com aquilo. Mas se não tomarmos cuidado, ele pode enganar com uma coisinha dessa, com uma tradução do Novo Mundo, com isso, com aquilo, e levar a gente a desacreditar e achar que Jesus está abaixo do que muitos pregam. E nós não queremos exaltar Jesus sem conhecimento bíblico, mas quando a Bíblia diz que Ele é Deus, eu tenho que garantir e levantar essa bandeira. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele possui os mesmos atributos, Ele é Senhor.
Bendito é o nome de Jesus. Então eu preciso conhecer a Bíblia. Eu preciso guardar a Bíblia no meu coração. Eu preciso isso aqui. Alguém perguntou para mim: pastor, por que na nossa igreja Jesus cura? E por que lá dentro do candomblé também cura? E eles usam o nome de Deus. Eles leem a Bíblia também, eles cantam hino, eles falam do amor ao próximo. Eu disse: meu irmão, tu já leu o estatuto do candomblé? Não, então procura ler. Não fica olhando só para o que está acontecendo. Porque lá no tempo de quando Deus mandou Moisés ir até o Egito, a Bíblia diz que Moisés transformou varas em cobra. E Faraó disse: Moisés, isso aí é moleza para nós. Chamou os encantadores dele, os macumbeiros dele. Faraó chamou e disse: ei, transforma a vara em cobra aí. E transformaram também. Só que a diferença, vou te mostrar, é que as cobras de Faraó não conseguiam matar, comer as cobras de Moisés, mas as cobras de Moisés comiam as cobras de Faraó. E eu disse para ele: você está vendo que o poder de Moisés era maior? Você está vendo que o poder das cobras de Faraó era maior? Você está vendo que as cobras de Faraó teve poder para comer, matar e comer, engolir as cobras de Faraó? Aí eu comecei a mostrar para ele: meu irmão, o diabo vem para enganar, então ele pode usar alguém dentro do candomblé e te curar. Isso daqui, só que eu frequentei. E até meia-noite eles usam roupa branca, pano branco na mesa, lê a Bíblia, fala de Deus, fala de amor ao próximo, mas quando chega a meia-noite, eles liberam as pessoas que foram ali só para receber a reza, receber uma cura, não sei o quê, ou para fazer um feitiço, não sei o quê. Aí eles liberam esse povo, aí fica só os membros. E depois da meia-noite eles se vestem de preto, tira o pano branco da mesa e coloca o pano preto, e aí invoca o diabo ao vivo. Certo? Então nós aqui, eu falei para esse irmão, nós aqui vamos para uma vigília. Nós começamos falando de Jesus, orando e louvando o Senhor. Depois da meia-noite, ninguém vê ninguém trocando pano branco por pano preto, e ninguém vê aqui ninguém invocando o diabo. Nós começamos invocando o Senhor e vamos até 2, 3 horas da manhã invocando o Senhor. Agora lá dentro eles mudam a camisa, eles mudam para enganar. Nós não estamos aqui no culto de ensinamento. Aqui o crente está sabendo como é que funciona a igreja. Quem não é crente está sabendo. Os vizinhos aí, a janela aberta, a porta aberta. O que nós tratamos aqui, os vizinhos sabem. Então nós não temos de que esconder. Esconder para quê? Se estamos pregando a verdade, se estamos falando de Jesus, se estamos tratando da igreja do Senhor. Então é muitas heresias, é muita coisa que vem para levar a gente a adorar a Deus de uma forma errada. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que Jesus disse isso? Porque foi Ele que morreu por nós. Não foi Pedro, não foi A, não foi B. Então por isso que Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque quando Jesus morreu na cruz, Jesus ele se tornou uma ponte. Então só pode chegar a Deus se for através de Jesus. Mas aí você vê muita gente acredita em Jesus, acredita em Deus, mas acredita em outro nome. Acredita que através de outro nome, esse outro nome vai pedir Jesus e Jesus vai pedir a Deus. Lembra daquela mulher que Jesus falou para ela disse: Senhor, uns dizem que é por acolá, outros dizem que é por ali que é abençoado. Jesus disse: mulher, a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo que a minha honra, a minha glória e meu louvor, eu e meu Pai e o Espírito Santo não daremos a ninguém.
Então muitas pessoas são pessoas boas, pessoas caridosas, pessoas prestativas, têm um amor no coração, mas infelizmente não sabem como adorar a Deus para chegar no céu, porque serve a Deus com um monte de mistura, botam mais um monte de nomes. Você entendeu? Jesus não aceita, porque a Bíblia ensina que Ele é o único intercessor, intermediador entre Deus e o homem. Ficou bem claro? Que Deus te abençoe, embora tomar cuidado para o diabo não botar na nossa cabeça: ah, pastor, Deus não, na minha cabeça não. Se já botou na cabeça de pastor, se já virou a cabeça de pastor, se já virou a cabeça desse irmão que eu estava falando lá, quem é eu e você para dizer que não vai virar a nossa? Nunca cospe para cima, que cai na tua cara. Lembra de uma coisa, que assim como o diabo enganou alguém, pode me enganar e te enganar. E embora tomar cuidado, viver na presença de Jesus, viver em sintonia com Ele, porque quem está em sintonia com Jesus, quando o diabo vem encostando, quando a gente chega numa casa, que aquela família está bem com Deus, eu sinto, tu também sente. Se tu está bem com Deus também, tu sente. A gente sente assim aquele clima bom, aquele clima leve. Mas quando a gente chega numa casa, que a família não está bem com Deus, não está obedecendo a Deus, e que o demônio está agindo ali dentro, a gente também sente aquele clima pesado. Por que nós sentimos? Porque nós estamos em comunhão com Deus. Então, bora manter essa comunhão com o Senhor, zelar dessa comunhão, para quando Deus manifestar, encostar, nós sabemos que é Deus que está encostando. Mas também quando o diabo encostar, a gente também saber que é o diabo que está encostando. Porque é espiritual, são seres espirituais que você só ensina espiritualmente. E para você saber se aquela pessoa que está querendo te explicar uma coisa é de Deus ou do diabo, você precisa estar bem com Deus. Você precisa estar bem com Deus. Paulo deixou bem claro para a gente tomar cuidado com esses que vêm vestido de lobo, mas é destruidor. Vem vestido de ovelha, destruidor. Quem é que diz? Quem é que fala por mim se eu sou de Deus ou não? São os meus frutos, os meus atos, o meu trabalho, a minha vida. Não é eu falar bonito, não é eu falar de Deus, não é eu pregar, não é eu cantar, não tem nada a ver, certo? Muita gente não tem Deus e canta, muita gente não tem Deus e prega bom. Mas quando os crentes estão mortos, para eles basta falar bonito, eles já caem gritando aquele negócio todo, porque não está tendo Deus, não está discernindo, não está tendo noção se é de Deus ou não. Que Deus em Cristo te abençoe. Curva sua cabeça e ora a Deus. Eu quero convidar nossos amigos que estão conosco nesta noite. Se Deus tocou no teu coração para tu aceitar Jesus, eu te convido para tu vir aqui à frente para nós orar você e te apresentar a Deus. Deus tocou em você, falou contigo para tu ser crente. Eu te convido para vir aqui à frente. A gente sente, não sente? Então você veio aqui hoje não foi por acaso. Você veio porque Deus tocou, porque Deus preparou, porque Deus queria que você viesse aqui para ouvir o louvor, para receber a palavra. E Deus tocou no teu coração. Então você que foi tocado, eu te convido para vir à frente. Ei, irmão, é uma guerra. Você sabe que é uma guerra, né? Porque é espiritualmente, não é materialmente. E a pessoa para aceitar Jesus é a decisão mais difícil. Porque no momento que a pessoa está ali, pensando como o diabo lança na mente, não vai não, e bota impedimento, e não deixa a pessoa se manifestar. Porque o diabo sabe que se você se manifestar, se você vir receber Jesus, o diabo sabe que a igreja vai orar, pedir Deus para perdoar teus pecados e escrever o nome no livro da vida. E aí o diabo sabe que
que aí tu recebe o passaporte, o direito de morar no céu. Então o diabo não quer que você tome essa decisão, porque o diabo sabe que se você tomar, você entendeu, a coisa vai mudar na tua vida. A coisa vai mudar na tua vida. Então às vezes você é a favor da igreja, você é a favor do evangelho, às vezes você lê a Bíblia, às vezes você louva, às vezes você faz muita coisa e defende a igreja, mas você não consegue tomar essa decisão. Você não consegue tomar essa decisão, porque o diabo sabe que se tu tomar, você vai conseguir, você vai adquirir a salvação da tua alma, certo? Você vai conseguir a salvação da tua alma. Então é uma decisão difícil. Aqui está vindo uma vida. Cadê a outra pessoa? Você está entendendo? Essa decisão que você tomou, certo? Isso aqui é uma decisão que vai te levar a ter o teu nome escrito no livro da vida. O que é esse livro? Eu não estou falando aqui para te emocionar, nem que eu não sou disso, mas a Bíblia diz que no céu tem um livro chamado Livro da Vida. E quando nós chegar lá, Deus vai abrir esse livro. Se o teu nome foi encontrado naquele livro, a gente tem o direito. Senão a Bíblia diz que a gente é lançado na condenação. Ali está vindo a outra vida. Cadê a outra pessoa? Então é por isso que eu digo, essa decisão é muito difícil, mas louvado seja o nome do Senhor, vale a pena. Então por isso o diabo, ele luta para não deixar a pessoa tomar essa decisão, porque o diabo sabe que se a pessoa tomar, a pessoa ali, você entendeu? Fica completa a salvação. A igreja de pé em nome de Jesus, implorará apresentar nosso irmão a Deus. Mas ainda tem mais uma pessoa para vir, e eu queria orar por você. Você está lá atrás, caminha, anda, venha receber Jesus, venha receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, para a gente morar no céu. Você que foi tocado, que está aí atrás, venha cá. Você está desviado, você está afastado, caminha, venha em nome de Jesus. Então depois que terminar o culto, tu me procura ali, chama um irmão, uma irmã que tu conhece, e vai ali em nome de Jesus. Pois vamos orar. Quantos necessitam de oração? Eu e a minha casa também. Querido Deus, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus te agradecemos pela palavra lida, por esse estudo que o Senhor preparou para nós. E neste momento, ó Deus, eu te apresento essas vidas que recebem Jesus como Senhor e Salvador. Escreve o nome dessas pessoas no livro da vida, perdoa os pecados e ajuda essas pessoas nesta caminhada. Visita cada um, Deus, por misericórdia, que levantou a mão pedindo oração em favor de si ou dos seus, e abençoa cada um segundo a necessidade. Deus nos dá um retorno abençoado e um sono tranquilo, e em nome de Jesus oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém.